Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Festivais de leitura têm se multiplicado pelo país, atraindo sempre grande público. Mas o número de leitores não tem crescido da mesma forma. Dados oficiais mostram que houve até um pequeno recuo no último ano. No programa de hoje, nós vamos discutir a relação da TV com a leitura. Como ela acompanha esse movimento? Até que ponto contribui para criar novos leitores? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos Gláucia Hermann, professora de letras, especializada em adaptações literárias para a televisão. Laís de Castro, jornalista e escritora. E Karen Miller, professora e pesquisadora em comunicação social. Karen, Laís, Gláucia, muito obrigado por terem aceito o convite para discutirmos esse tema tão importante para o país, principalmente depois de sabermos desse dado do Ministério da Cultura, mostrando que houve uma pequena queda do nível de leitura no Brasil. Ela vinha crescendo, mas no último ano houve uma pequena queda. Então vamos discutir o papel. O que a televisão pode fazer para evitar que essa queda seja ainda maior? Mas antes da gente começar a conversa, vamos assistir uma breve reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. Ir à escola, aprender a ler e a escrever já foi privilégio de uma minoria no Brasil. Hoje, dados oficiais mostram que 98% das crianças até 14 anos estão matriculadas. São 27 milhões de estudantes que podem ser um público consumidor de um mercado em expansão, um mercado editorial. O limitador ainda do livro no Brasil é o preço, que dificulta o acesso das pessoas, mas as pessoas procuram e têm interesse, sim. Na Bienal do Livro de Brasília foram mais de 200 estandes com publicações para todos os gostos. As crianças têm uma preferência especial. Gostam mesmo daqueles livros que inspiraram alguma obra do cinema, como Harry Potter e a saga Crepúsculo. A dobradinha literatura e audiovisual é uma receita de sucesso. Eu gosto de ler, assim, porque é mais interessante, mais detalhado, mas eu gosto, assim, de ler quando o livro vem de um filme, por exemplo. Gosto de ler o livro primeiro e depois ver o filme, né? Eu prefiro ler o livro. Ler o livro é bem melhor que ler o filme. Se tudo que chama atenção não tem só que estar publicado em livro, tem que estar nas telas, a televisão poderia ajudar nesse sentido. Mas a produção literária na TV se restringe a minisséries. Capitu, A Casa das Sete Mulheres, Os Maias, são exemplos de adaptações feitas pela Rede Globo. A gente considerar o acervo literário que a gente tem hoje em dia é bem menor do que o que a televisão tem contribuído para trazer para as crianças, para os adultos, né? Para as crianças, o repertório é mais reduzido. Tem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que já foi gravado nos anos 70 e regravado na última década, e O Menino Maluquinho, com episódios exibidos pela TV Brasil. Qualquer coisa escrita, de interpretação, eles já não têm tanta concentração. O computador, a televisão são mais atrativos. Uma promoção da literatura pela TV é encontrada em canais a cabo, com o Globo News Literatura e o Start. Para o grande público, o incentivo à leitura nos canais abertos é quase nulo. O espaço da TV parece ser destinado a outros tipos de entretenimento, menos educativos. Olha, a televisão tem um papel muito importante porque ela tem o poder da imagem e o poder também instantâneo, né? Da captação e da divulgação do pensamento. Então, cabe saber usá-la bem. Talvez por isso, quando uma pesquisa mostra que os brasileiros leem em média 4 livros a cada ano, a própria sociedade considera um número baixo. O Brasil ainda engatia nessa questão de leitura de livros, em busca de conhecimento, em busca do prazer pela leitura. Ainda é meio regular ainda. Gláucio, eu vou começar com você pesquisa nessa área. O país cresce em todos os sentidos, ganha projeção internacional, a economia vem se sustentando em níveis cada vez mais elevados, e agora a gente tem esse dado bastante preocupante, que nos preocupa, né, dessa pequena queda do índice de leitura. Primeiro, eu gostaria de saber se você tem uma possível explicação para isso, e depois, o que a televisão pode fazer, já que o nosso programa é sobre televisão, para evitar que isso continue dessa forma, que os índices caiam ainda mais.
Olha, Lala, eu ouvi esse resultado dessa pesquisa, também fiquei muito preocupada. Preocupada porque nós sabemos já que o brasileiro já não lê muito. Então, nossos índices já são baixos em comparação com outros países, ou em comparação com o que nós gostaríamos que fosse. Quando eu vi que houve uma queda, inclusive a discussão era, mas como é que as pessoas têm acesso ao livro? Eu lembro que quando a pesquisa foi divulgada, eu ouvindo o rádio e fui pensando, quando eu fui para a faculdade, inclusive para falar com os meus alunos sobre isso, porque eu pego no pé, eu falo que tem que ler, eu converso, eu faço 1001 estratégias para que eles despertem interesse na leitura. E eu fui pensando nisso e a questão até numa das falas, mas o acesso ao livro é difícil, o livro é caro. Eu acho que às vezes as pessoas primeiro precisam tentar priorizar. Às vezes você vai a um cinema, você gasta muito mais do que se você comprasse um livro. É uma questão um pouco de prioridade. Não é bem isso. Agora, é preocupante por quê? Porque nós temos muitos estímulos hoje. Então, um dos resultados, né, o que seria, por quê, talvez, da queda? Muito estímulo. Uma das falas foi também, nossa, o audiovisual tem um poder muito grande. E tem mesmo. Não dá para competir. Porque é o som, é o movimento, são efeitos especiais hoje... Praticamente, é muito mais fácil, você não tem mais limite, né? Antes você tinha ainda um limite, hoje você não tem mais. Tudo você consegue, né? De certa forma, criar e recriar. Então, o que a televisão poderia fazer é muita coisa que a televisão pode fazer lá. Muito, há muito para fazer e não é difícil. Exemplo, estávamos até conversando um pouco antes, alguns programas que assumiam esse papel de divulgar a literatura e que hoje... por um motivo ou outro, não existem mais. Um deles que eu gostava muito era o Contos da Meia-Noite da TV Cultura. Muito bom. Que levava esse nome porque era meia-noite. É verdade. E era assim... Meia-noite é muito tarde. É tarde, mas aí você pode passar horários alternativos. Um adolescente vê um conto à meia-noite. Mas eles ficam na internet, no Facebook, às vezes, até mais. Mas, enfim, isso é um exemplo. E era assim, até nós discutimos, é até barato de se fazer. Porque não era bem uma adaptação, era uma leitura dramatizada. Como o Paulo José faz no canal Futura. No Futura, que é o Palavras em Verso e em Reverso. E eu, outro dia, estava lá zapeando, eu achei, falei assim, olha que interessante. E eu passo o link para os alunos, falo para assistir, salvo, levo em sala de aula e uso Pena como que referência. Seja só a maior parte não possa ver porque é na TV paga, né? Ou pela parabólica, mas ainda está restrito. Deixa eu colocar a Laís na conversa. Como é que o autor, o escritor, vê a televisão? A televisão é uma concorrente ou é uma parceira? Não, hoje em dia é uma concorrente, já foi muito mais parceira. Porque a televisão já fez, por exemplo, A Escrava Isaura, como novela. A televisão já fez As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, como novela. Então, ela já foi muito mais parceira. Por que não tem mais novelas que vêm dos livros? Tudo bem, não precisa botar às 9 da noite, mas faz uma novelinha das 6, faz de novo um conto da Lígia Fagundes Telles, faz um conto do Inácio de Loyola Brandão, faz uma coisa boa, que tem qualidade, né? Que tem mais qualidade. Eu acho que as novelas têm qualidade, mas eu acho que poderia ter mais qualidade de texto. E quando uma novela ou uma minissérie é baseada num livro, a venda estoura, né? O livro estoura, né? Agora, é muito bom a gente ver as pessoas gostando. Eu lembro que quando passou As Meninas, eu tinha uma vizinha e eu falei para ela, eu fui ao lançamento do livro da Lígia Fagundes Telles. Ela falou, quem é a Lígia Fagundes Telles? Eu falei, autora das Meninas. Ela falou, bom. É claro. Então, já era uma outra coisa. Quer dizer, ela não conhecia. Mas quando eu falei da novela, ela passou a conhecer. Ela já identificou imediatamente, né? Então, uma pessoa comum que não conhece, passa a conhecer por causa da televisão. E isso gera muito interesse. Eu só quero dizer uma coisinha, que essa coisa, a gente não tem acesso ao livro. Não é verdade. Sabe, é o que você falou de prioridade. Vai às grandes livrarias de São Paulo, pega um livro, senta e lê, é de graça. É verdade, é verdade. Vai às grandes bibliotecas, pega um livro, senta e lê, é de graça. Não tem mais desculpa de não ter acesso ao livro. Domínio público, a gente tem e-books, né? Eu queria que você também desse aí a sua opinião inicial nessa primeira rodada aqui de conversa sobre essa questão, inclusive dessa questão da novela, da televisão, impulsionando a venda de livros. Você lembrava antes do programa a questão da casa... A Casa das Sete Mulheres, que até foi estudo, né, da Glaucia,
E assim, foi um fenômeno, né? Uma autora que não era conhecida ali regionalmente, né? Do Sul, né? A Letícia Wachowski. A Letícia. E aí ela vendeu a gente tem informação que a gente tem, né? De 3 mil, por aí. E aí quando passou a minissérie, 40 mil exemplares. Em uma semana, né? na exibição ali da minissérie. Então, assim, que seja uma forma de legitimar a televisão, mas que incentiva, né? Eu acho que dá pra a gente ter ali... Como faz o cinema. Eu, por exemplo, fui assistir o Heleno, né? Esse filme sobre o Heleno de Freitas, grande jogador do passado. E depois fui à livraria e perguntei se tinha. Ele falou, olha, eu vou ver porque está saindo muito esse livro. E o livro era de 2006, quer dizer, também deve ser o mesmo caso. Sim, deve ter vendido relativamente pouco antes, e agora está estourando. Então a relação do cinema e da televisão com o livro é fundamental. É inegável. E até a reportagem, Sabe-se que vem aí de novo O Tempo e o Vento, né? Ah, é? Pela TV Globo. Vem aí de novo O Tempo e o Vento. A Gabriela vem também. E ela falou da Letícia, né? Que eu não consigo falar o sobrenome dela. A Letícia Sopa de Letrinha. Ela fala direitinho. Ela fala direitinho. Não, eu tô brincando. Mas até eu soube que ela foi chamada para ajudar a fazer O Tempo e o Vento, pela Globo. Então, você vê, essa autora já virou até uma colaboradora da televisão. Sim. E uma referência para a própria televisão, para levar boa literatura para a televisão. Porque é do Sul também, né? É do Sul também. Do Sul ela é do Sul, O Tempo e o Vento tem a ver. Tem tudo a ver. A Letícia escreveu sobre a guerra do Farroupilha, né? Então... O teu trabalho é sobre a publicidade que é feita na mídia, impressa, dessas adaptações. Isso mesmo. Isso também é uma forma de divulgar o livro. Nossa, e quando eu comecei a buscar esses anúncios, né, no jornal Estado de São Paulo, que foi o veículo que a gente escolhemos, eu encontrei muitos artigos também, né, olha, semana que vem estreia, né? E assim, as chamadas, né? Os títulos desses artigos era assim, por exemplo, né? A Globo dará a sua versão de O Primo Basílio, né? Então são coisas que ajudam também a divulgar. Então agora, é todo né? Claro. Agora, divulga bem, você falou, a Globo dará a sua versão. Como é que... Porque é uma leitura, não deixa de ser a leitura do diretor, de quem está ali escrevendo, né, também aquele roteiro. Eles são fiéis, Laís? Ou precisam ser fiéis? Em alguns momentos eles dão umas escorregadas, mas digamos que são 60% fiéis, né? São fiéis. Na verdade, são meios diferentes, né, Lara? Claro, tem que... Claro. Então, assim, os recursos são diferentes. Então, a gente diz que, nesse caso da adaptação, não existe essa obrigatoriedade de ser fiel nem à história, que foi o caso da Casa de Sete Mulheres, nem à questão histórica, fatual, e ao livro. Agora, porque... Ibope, vou pôr gente bonita, vou pôr acontecimentos épicos, românticos, é isso que vai dar Ibope. E aí que vai puxar e que pode sair um pouquinho. Então a gente fala que são conjunções e disjunções dentro da adaptação. Eu vi uma entrevista do diretor que vai fazer O Tempo e o Vento, dizendo, eu vou fazer o meu Tempo e o Vento. Sim, pronto. Não é dele, é do Érico Veríssimo, ele vai fazer o dele. Tomara que seja bom. Mas de qualquer forma é uma forma de chamar a atenção. Não tem dúvida. É muito válido. Não interessa, Lala, que se afaste um pouco. É muito válido. Ainda mais O Tempo e o Vento, um clássico, né? Se nós retomarmos a leitura, né? Para entendermos um pouco a nossa cara, quem somos nós, é importante. Claro. Uma maravilha. Agora, essas adaptações, elas vêm se repetindo já há algum tempo, né? A tendência é que isso continue. Como é que vocês... A gente acha que deu uma parada, né, Karen? Nós estávamos comentando que a Globo tinha o projeto Quadrante, né? Onde entrou a Pedra do Reino e Capitu. E eles tinham previsão de mais 2 produções. E até agora já se passaram aí 2 anos e... Eles abandonaram o projeto, é o que pelo menos parece. É o que parece. Você falou, você tocou na questão central de toda a discussão sobre televisão, que é a questão da audiência. Não é? Claro, porque é o que nós estamos conversando. Tanto as duas que a Karen comentou, essas 2 minisséries, elas tinham uma estética não convencional, fragmentada, contemporânea, pós-moderna, como é que a gente classifica, eu não sei. Sim, mas enfim, e isso talvez para o grande público seja um pouco mais difícil, não muito é aquela narrativa linear, não é? A Pedra e o Reino era uma coisa difícil de assistir. Nós falamos, era difícil de seguir. A Pedra do Reino. Então era isso difícil para a de assistir.
É complicado, é experimental, é interessante, mas para o nosso público, talvez, não que a gente subestime, não é isso, é questão de hábito. É o que você está habituado a assistir, a consumir. Quer dizer, a televisão tem quase que fazer um trabalho pedagógico, né? De treinar o olhar. É isso? Tem que criar um público. Eu acho que o que eles não podem... né? Desculpa. Não, eu acho que o que eles não podem é fazer o contrário. E me parece que o contrário está acontecendo. Qual é o contrário, Laís? O contrário é o que está acontecendo, por exemplo. Na verdade, nós vemos com muita alegria a classe C aumentando muito. Sim. Né? Nos últimos anos, a gente vê isso com muita alegria. O que a televisão, ela trabalhava antes para a classe A e B, ela desce o nível e começa a trabalhar para a classe C. Isso não pode acontecer. Pois é, o que tem que acontecer é pegar a classe C e levar e elevar o nível da classe C. Não a televisão descer ao nível e começar a fazer uma coisa muito popularesca. Porque a coisa popular, tudo bem, até é muito simpática, é muito engraçada, eu gosto muito. Mas o popularesco é muito perigoso. E eu acho que as últimas novelas, elas já estão ficando meio... Né? Eu queria continuar esse assunto porque é o assunto do momento. Inclusive o Lauro César Muniz, que esteve aqui no nosso programa, né, ele comentou, ele deu uma declaração exatamente a esse respeito, dizendo, mas as classes C e D sempre viram televisão, não é de agora. Então por que agora você tem que mudar? Mas a gente conversa sobre isso no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa hoje aqui com as nossas convidadas sobre literatura e televisão. Nós voltamos já.